antiga, eles são muito bons. Não é possível, né? Então ele comprou o carro só um pedaço, que ele vai consertar esse tempo todo. Ele comprou, não está ali com vocês não. Sim, mas e a coisa? Não tá bom para andar, não? Alô? Ou ele comprou só para Fazer que tem que comprar. É a embreagem que pressou comprar uma peça fora. Aí a peça ia chegar essa semana. Alô? A peça ia chegar essa semana. Aí ele ia ajeitar essa semana. É o novo, é. Já vou colocar um problema. Esse carro. É, porque também o carro é até bom, o carro dele. Aí, comprar ele sem nenhum problema, eu acho que ia ser bem mais caro. Aí foi no Recife que ele foi comprar. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Boa noite a todos, que a graça do nosso Deus esteja nos auxiliando neste momento. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do 29 ao 31, Jesus Cristo está aqui trazendo uma informação preciosíssima a respeito da lei de Deus. Ele resumiu, ele fez uma síntese. Ele trouxe a lei de Deus de uma maneira que você consegue compreender ela, né, os 4 primeiros mandamentos, somente em 2. Ele disse assim: Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus Cristo aqui traz a introdução, né? Antes de Deus citar os 10 mandamentos, Jesus Cristo mostra o que Deus falou antes de citar. E aí o propósito é mostrar que os mandamentos da lei de Deus pertencem a Deus. Ele que os revelou. E ele revelou de acordo com o seu caráter. A lei de Deus é a lei expressa da moral de Deus. Por isso que ela não tem como ser abolida. Quando perguntaram se Jesus Cristo veio revogar a lei, ele disse o quê? Não, eu vim a cumprir. Eu vim foi cumprir. E ele disse mais, que a lei de Deus, né, não passará um tio, um jota da lei de Deus. Passaram os céus e a terra, e a palavra do nosso Deus não vai passar. E aí ele diz que o resumo, né, dos 4 primeiros mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Tá, e nós estamos vendo o que seria amar a Deus dessa maneira. Ao próximo nós devemos amar como nós nos amamos. Mas a Deus é muito mais que isso. É muito superior a isso. É amar com todo o coração, todo, 100% das suas emoções, dos seus sentimentos, de toda a tua alma. É o teu ser interior por completo, amando ao Senhor completamente, de todo o teu entendimento. Então, toda a sua capacidade intelectual, toda a sua capacidade de compreensão do que seria a palavra de Deus e do que seria tudo à sua volta e tudo a respeito de você tem que ser direcionado a esse amor que você sente por Deus. Então,
você busca crescer intelectualmente, psicologicamente, de forma cultural e de todos os aspectos que envolvam o teu entendimento, você busca porque você quer fazer isso para a glória de Deus. Você faz e faz bem feito, e busca bem feito, e estuda com toda a vontade, com todo o propósito, por causa disso, porque você quer honrar a Deus com toda a sua capacidade de entendimento. E hoje nós vamos ver que seria amar a Deus de toda a tua força. Então, irmãos, vejam só, amar a Deus com todas as forças. Esse texto que Jesus Cristo citou, ele está em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 e 5. Então, observe como é. As pessoas dizem, não, o Velho Testamento não serve mais, o que serve é o Novo Testamento. Se você for olhar, tem mais referência do Velho Testamento no Novo Testamento do que revelação nova, do que coisas que Deus trouxe para revelar na nova aliança. O Velho Testamento, por exemplo, você pega o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o Velho Testamento todinho, praticamente ali. Jesus Cristo citou muito o Velho Testamento. Agora é óbvio, a gente tem que saber distinguir o que foi abolido e o que não foi. Vocês lembram o que foi abolido do Velho Testamento, depois da nova aliança? Sacerdócio, Os sacrifícios. A lei cerimonial. Existiam mais de 700 leis cerimoniais. Impossível de alguém cumprir. Não tinha como cumprir. A gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. A gente não consegue cumprir um dos 10 mandamentos na sua íntegra. Imagina 700 e tantos mandamentos. Então, era uma forma de Deus dizer, vocês estão perdidos. Vocês não têm como se salvarem. No caso dos 10 mandamentos era o quê? Agora tinha 700 preceitos, né? Lei cerimonial, que sem elas também Deus não os aceitava. Por exemplo, para eles serem aceitos, eles tinham que sacrificar cordeiros por pecados de respeito à culpa, pecados de respeito que dizia respeito à ignorância e tal. Mas era tudo muito repetitivo e eram coisas que eles não tinham como cumprir perfeitamente. Era uma forma de Deus dizer, estão perdidos. Não tem solução para vocês em vocês. Aí é como se a lei sufocasse tanto a pessoa que a pessoa percebesse que precisa de um Salvador. Mas aí foi que Deus fez, Deus enviou o próprio Salvador, Jesus Cristo, para que ele cumprisse. Aí Jesus Cristo sim, cumpriu. Desde que nasceu até a sua morte. Todos os mandamentos da lei de Deus. Cerimonial, civil, né, porque tinha a lei civil também de Israel, e a lei moral de Deus. Jesus Cristo cumpriu tudo. Para isto, existiam recompensas dadas por Deus. Você vê lá em Deuteronômio, né? Acho que é o 29, 28 e 29, falando das bênçãos e das maldições. Quem receberiam as bênçãos? Aquele que cumprisse tudo. Todas. Não podia falhar em uma. Cumpriu tudo que está escrito na lei, então você vai ser abençoado com isso. Aí vem a relação das bênçãos. Não cumpriu tudo que está escrito na lei, aí vem a relação das maldições. Agora veja que interessante, porque Jesus Cristo cumpriu tudo. Na hora de receber a recompensa, ele passa para a gente. Na hora de nós recebermos a maldição por não cumprirmos, ele toma para si. Então veja o que aconteceu. Aquilo que nós merecíamos caiu sobre ele, e aquilo que ele merecia caiu sobre nós. Pode falar no microfone. No caso, para quem acha, caso do Antigo e do Novo Testamento, no Antigo Testamento eu tenho que ler ele, vendo o tipo de graça que foi derramado. Porque no Antigo era um tipo de graça menor do que a graça do Novo Testamento. É isso? E eu tenho que aprender com os erros e com os acertos dos antigos. Aí eu vou. Na verdade, Altonino, a graça era a mesma.
Eles, por exemplo, Moisés, Abraão, todos eles só conseguiram ser salvos por causa da mesma graça que nós recebemos. Quando eles matavam o cordeiro, eles estavam crendo em Cristo. Eles estavam dizendo: Pai, eu creio e confio naquele que o Senhor enviará para morrer por nós. Já os apóstolos disseram a mesma coisa, só que num tempo diferente. Pai, eu creio neste cordeiro que está pendurado na cruz, que morreu por nós. Já nós falamos a mesma coisa, só que num tempo diferente. Pai, eu creio naquele cordeiro que tu enviaste. Que tu, preparaste desde a fundação do mundo, mas concluíste na pessoa de Jesus Cristo. Então, é a mesma graça, é a mesma fé, não tem diferença nenhuma. A única diferença é de tempo, é temporal. Porque eles olhavam para o futuro, os apóstolos olhavam para o presente e nós olhamos para trás. E é essa graça que nos salva, a que estava em Jesus Cristo ali. Então, veja só. O amor verdadeiro de Deus envolve a totalidade da pessoa e tudo o que ela possui. Deus quer por completo você. O que é que você tem que não honra a Deus? O que é que você possui dentro de si, no seu corpo e fora de você, que não serve a Cristo? Não, então, mas eu estou dizendo assim, coisas que você pode usar, por exemplo, um objeto. Você tem por exemplo, você vai lavar os pratos. Tudo é para a glória de Deus, né? Tudo tem que ser para a glória, tudo que fizeres, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Vai lavar os pratos, vai varrer uma casa, você tem que fazer isso pensando em agradar a Cristo, como se fosse fazer para Ele. Senhor, eu vou lavar aqui os teus pratos. Senhor, eu vou varrer aqui a tua casa. Senhor, eu vou para o teu trabalho, para o trabalho que o Senhor me confiou. Agora é lógico, você não precisa ficar preso a algumas coisas. Você é livre para dizer não a estas coisas, mas ao mesmo tempo, o teu não tem que glorificar a Deus. Vamos imaginar uma pessoa que está abusada do trabalho. Eu não suporto mais esse trabalho, eu não aguento mais e tudo. Essa murmuração é pecado. Mas ele tem que gostar do trabalho? Tem. Mas e vai fazer o quê? Se não está gostando de fato, peça para sair. Faça uma carta de demissão e diga, patrão, eu não quero mais, eu vou me embora e tudo. Mas se está, faça para agradar a Deus. Como se você de fato tivesse, o teu patrão ali fosse o próprio Cristo. É para Cristo. Oi? E a Escritura diz isso. E a palavra fala assim. Que o patrão Justamente. Agora, quando você não estiver bem, não estiver querendo algo melhor e tudo, pode ser, vá para algo melhor. Agora, enquanto você não vai, se você vai passar 2 dias ainda no seu trabalho, faça de forma exemplar. Não faça de forma desanimada e tudo, porque não é a homens que você está servindo. Amar a Deus de toda a tua força é isso. É você dedicar toda a tua energia, toda a tua força a servir de uma forma agradável ao Senhor. Tem uma passagem, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que ele diz, que ele fala: fosse chamado sendo escravo, então não procures. Não, é como se ele dissesse assim, não se incomode com isso. E escravo da época não é um trabalhador de hoje, não. Eles não tinham opção. Então eles tinham que buscar vencer o próprio desânimo, o próprio aborrecimento, o próprio coração, para se agradar, para fazer o melhor para o seu Senhor. Veja, ele era um escravo. Mas aí diz assim: se tens oportunidade de se libertar, te libertas.
Ou seja, você pode sim procurar melhoras para a sua vida. Inclusive, quando a gente busca melhora para a nossa vida, pensando em honrar a Deus com essa melhora, a gente está fazendo justamente o que a gente foi chamado para fazer. Mas tudo que a gente fizer tem que ser buscando fazer da melhor forma possível para honrar o Senhor. Deus não deve ocupar apenas uma parte de nossa vida. Ele deve ser amado como o Senhor de toda a nossa existência. Aí complica um pouquinho também, não é? Porque Ele é Senhor quando a gente tem, mas Ele é esquecido, Ele é diminuído quando a gente perde muitas vezes. Ele precisa amar ao Senhor com toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É você amar também quando Ele tira, quando Ele diz um não. Isso é amar ao Senhor com toda a força. Mas geralmente não acontece assim. Quando perde, o que vem de imediato? Simultaneamente, no automático, já vem um aborrecimento, uma chateação, uma murmuração. Isso é natural. Quem é carne, quem está nesse mundo, vai passar por isso. O problema é não o primeiro sentimento que surge, mas o que você faz com esse sentimento a partir do momento que você já identificou. Epa, peraí, por que Deus já me deu tantas coisas e por que Ele não pode tirar hoje? Como Jó, né? Por que Ele não pode fazer isso? Ele pode sim. Então Deus, aí você vai lutar para tentar pertencer a Deus também no prejuízo, na perda, na dor. Eu tenho que pertencer ao Senhor, eu tenho que honrar ao Senhor com toda a minha força, com toda a minha energia, nesse momento difícil também. Então a sua luta é para não perder esse contato com Deus. A sua luta é para que os seus olhos, que estavam voltados para o alto, louvando, engrandecendo, satisfeito com Cristo, a sua luta é para que esses olhos que estão no alto não desçam e fixem aqui na terra por causa desse impacto que você teve, do prejuízo, da dor, do sofrimento. Alguma dúvida até aí, irmãos? Nós vivemos em uma época em que a palavra amor é frequentemente reduzida a um sentimento passageiro. E não é assim? O sentimento, eu amo sim, e quando esse sentimento passa? Quando vai embora? Porque a gente é assim, né? A gente é feito a onda do mar, daqui a pouco volta. Uma hora está cheio de ânimo, de interesse, de apego, daqui a pouco começa a pegar, começa a já se interessar por outras coisas. Então, isso é da natureza da pessoa. E sem perceber, a gente faz isso com quem não merece. A gente faz isso com pessoas importantes. E aí a gente faz isso até com Cristo. Uma hora a gente está usando aí um sentimento, eu não falto, eu vou me envolver, eu vou fazer minhas leituras, eu vou buscar a Cristo, eu vou evangelizar, eu vou e tudo, daqui a pouco vai diminuindo, esse sentimento vai esfriando. Né? Por isso que Cristo até diz, voltai ao primeiro amor. Porque esse amor da gente cedo passa. Na Bíblia, porém, amar a Deus significa muito mais do que sentir alguma emoção durante uma oração, um louvor ou uma pregação. Veja, um perigo muito grande que existe naquelas pessoas que buscam muito euforia em cultos, em reuniões, é esse. Porque às vezes Deus está lá falando com a pessoa, tipo fez com Elias, né, na caverna. Elias, a montanha caindo, aquela terremoto, e ele, Deus. Aí não estava Deus ali naquele terremoto. Aí depois um vento estrondoso, derrubando tudo, fazendo pedra cair, árvore cair, ele, é Deus. Depois um fogo devastando tudo, ele, é Deus. Não era. Aí depois um cício suave. Aí Deus vai e fala com ele.
perigo muito grande é isso. Você julgar o seu culto a Deus, julgar a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, pelos sentimentos de euforia. O culto hoje foi maravilhoso. Por quê, meu irmão? Foi fogo puro, os irmãos fizeram assim, e teve isso, e começam a falar muito daquilo que sentiram, que o sentimento faz parte também, precisamos, né? Amar a Deus de todo o coração, faz parte, mas não é só isso. E quando Deus quer falar com você sem essa euforia toda, aí você sai, o culto hoje não foi bom, foi muito frio, o culto não teve nada hoje, a palavra foi pequena. Será que não é você que está corrompido nos seus sentimentos, que não está percebendo o valor do momento, da comunhão, da presença de Deus, da pura e simples palavra e poderosa de Deus sendo anunciada? Eu já vi esse estudo, eu já sei desse texto. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Você tem que pegar a palavra de Deus e trabalhar ela dentro de você. Porque se você for julgar a palavra de Deus de acordo com o que você está sentindo, você vai sair em falta com Deus. Então, amar ao Senhor é reconhecê-lo como o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Confiar em sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, entregar-lhe o coração, consagrar-lhes as capacidades, colocar os recursos à sua disposição, preservar em fidelidade, mesmo quando obedecer custa alguma coisa, perseverar, né? Perseverar em fidelidade, mesmo quando obedecer custa alguma coisa. O Senhor não nos chama para amá-lo apenas com palavras, mas com a totalidade do nosso ser. A hora mais difícil é a oportunidade maior. Sempre vai ser assim, viu? Quando seu coração estiver inquieto, as coisas dando errado e tudo, essa é a maior oportunidade da sua vida. Quantas vezes a gente não deixa passar? Deu errado, e eu queria isso, e começa a reclamar e tudo. Não consegue enxergar que ali existe uma oportunidade grandiosíssima de você dizer: Deus, eu te amo, apesar do que está acontecendo. Deus, por que isso precisa prender minha atenção? Se eu sei a beleza que tu tens, o que pode desviar o meu olhar do teu filho aqui neste mundo? O que é tão forte, seja ruim ou seja bom, o que é tão forte que pode estar acima da admiração que eu tenho por ti? Então, ao invés de você resgatar aquilo que de fato você é em Cristo, você não percebe. Aí começa a reclamar, começa a ficar mal e começa a focar só no que está acontecendo e perde de vista a beleza de Cristo. E não podemos fazer isso. O Senhor nos chama para amá-lo, não apenas com palavras, mas com toda a totalidade do nosso ser. A ordem não é essa. Dê a Deus algum espaço em sua vida. A ordem é: ame ao Senhor com tudo o que você é e com tudo o que você possui. É assim. Então, não tem meio termo. Ou você ama com toda a sua força, não é? Com toda essa energia, com toda essa vontade, ou você não está se mostrando ser uma pessoa que entende a respeito do seu Deus. Precisa ser lapidado, precisa ser melhorado, precisa passar por algumas dificuldades para ir despertando.
E é interessante, porque parece que quanto mais íntimo a gente tem de Deus, parece que a gente usa isso para nos afastarmos dele. O apóstolo Paulo fez isso, ou pelo menos ia fazer, não fez porque Cristo interviu. Ele teve uma intimidade tão profunda com Deus, que tem coisa que ele morreu e a gente não conseguiu saber o que ele soube. Ele ouviu palavras no paraíso. Ele foi levado ao paraíso e ouviu palavras que foi proibido para ele revelar quando chegasse aqui na terra. Só ele ouviu e só ele sabe o que ouviu. Mas essa intimidade, ao invés de fazer com que ele amasse a Deus com todo o seu ser, como deve ser, fez com que ele começasse a se ensoberbecer, se exaltar, se achar melhor, se achar superior. Quem tem o que eu tenho? Ele ia viver assim, até que Cristo interviu, colocou nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E o propósito, o motivo era qual? A fim de que ele não se exaltasse. Não é interessante? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais Deus nos dá, quanto mais nós nos envolvemos com a santidade, parece que até isso o nosso coração faz desviar para o mal, para o orgulho, para a arrogância, para o querer se sentir superior. Toda a força. A palavra hebraica traduzida por força é meod. Seu sentido básico pode indicar muito, grandemente, abundância ou intensidade. Então, toda a força pode ser muita força física, muita intensidade de vontade, muita intensidade de energia, tudo isso que tem a ver com aquilo que você vai fazer para o Senhor, é com toda a tua energia, é com toda a tua força. Nesse contexto, amar a Deus com toda a força significa amá-lo com tudo aquilo que está à nossa disposição. Energia, vigor, capacidades, talentos, influência, tempo, recursos, bens, oportunidades. Então, é dessa forma, quando a gente usa tudo isso para a glória de Deus, para os interesses do Senhor Jesus Cristo, aí sim nós estamos amando ao Senhor com toda a nossa força. Alguma dúvida, irmãos, aqui? Eu queria só Pois esclarecer. não. Pega o microfone. Não precisa não, porque Pode ela falar. é uma coisa pra... Tá. Porque eu fico olhando, porque eu venho observando que a gente fala muito pouco do Espírito Santo. E o nosso templo é morada do Espírito Santo. E eu tenho até um versículo aqui em Mateus 14, 16 e 18, que diz aqui. Mateus 16, 14, diz aqui. 14, 16 e 18. 14. Deixa eu ver. Para eu não errar, é 14, 16 a 18. E saindo dos seus discípulos, foram à cidade e acharam com ele um dito preparando a Páscoa. Não é esse aqui. Aqui eu estou em Marcos, é Mateus. Porque eu tenho alguns versículos, porque eu vejo que a gente fala muito pouco do Espírito Sim. Santo. 14, 16. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, deles a voz de comer. Então eles lhe disseram: não,
Mas se o senhor não encontrar... É João, poxa, Sim, é João, né? É João. Vamos pronto aqui. E eu roguei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aqui no 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e a gente fala tão pouco do Espírito Santo. Mas sabe por quê, irmãos? Irmão, sabe por quê? Veja aí, está em João 16, 14. João 14. Pronto, vá para o 16 e leia o versículo 14. É por causa disso que a gente fala pouco. O 14? E Jesus saindo, vindo. Não, 16, capítulo 16. 16, 14. Vamos lá. 16, 14. E eles disseram, Não, Ele me glorificará. o 16, 14, capítulo 16 de João, está no Evangelho de João. Mas estou em Mateus, é João, né? E eu tenho alguns versículos aqui que fala muito do Espírito Santo e a gente não fala. Não, eles falaram do Espírito Santo enquanto o Espírito Santo, a igreja não entendia sobre o Espírito Santo. Quando Jesus diz, eu vou ao Pai e não vejo não, as Sim. Mas o porquê? Sabe o porquê? É porque o próprio Espírito Santo não quer que a gente fale dele tanto. O papel do Espírito Santo é esse que o senhor vai ler aí, o versículo 14. O Espírito Santo é que convence o homem do É. pecado, Isso. da justiça. Ele atua, mas a missão dele não é trazer a glória para ele. A missão. Não para ele, não. Não, então. Se o senhor ler, o senhor vai entender. O 14. 14, quanto? 16 ou 14. 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Isso é o papel da Trindade, da Trindade econômica. O Pai envia o Filho, e o Filho, quando vem aqui, não busca glória para si. Sempre está falando do Pai, trazendo a glória para o Pai e tudo mais. Depois que o Filho vence na cruz, depois que ele ressuscita, depois que ele é assunto aos céus, aí ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convencerá. E ele explica quem é o Espírito Santo. Mas ele também diz: olha, o Espírito Santo, ele tem um papel específico. Não é glorificar a ele, não é trazer a atenção para ele, é trazer a atenção para mim. Uma igreja que não tem consciência disso é uma igreja imatura, que fala demais do Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo tem o papel de falar demais de Jesus Cristo. Ele glorifica o Filho, ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o que o Espírito Santo faz é falar de Jesus. O Espírito Santo nos move a glorificar Jesus. Agora que podemos ter, e já tivemos sim, estudos sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade toda, e vamos repetir muitas vezes. Mas uma igreja que, eu batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo, e não entendeu ainda qual é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é pegar tudo e apontar para Cristo. Pegar tudo e levar para Cristo. Porque sem Cristo... Porque quando ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é para você não pecar, você não ser injusto,
E você não julgar mal a ninguém. Também, O papel do Espírito Santo. Isso, mas... Dentro de nós. Então, dentro de nós, ele não está dizendo assim, olha, eu quero a atenção de vocês porque eu faço isso. Não, ele faz silenciosamente. E quando a gente diz, nossa, o que o Espírito Santo fez dentro de nós? Aí ele diz, eu fiz com que vocês glorificassem Cristo, o Filho. Só lendo as Escrituras, só estamos aqui hoje porque o Espírito Santo foi quem nos convenceu. Agora que ele faz isso, o Espírito Santo, a gente tem que entender qual é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é levar as pessoas a falarem de Cristo. É levar as pessoas a pensarem em Cristo o tempo todo. Ele não quer holofotes, ele lança sobre Cristo os holofotes. Quando a igreja entende isso, a igreja está vivendo guiada pelo Espírito Santo. Quando a igreja desvia o olhar de Cristo e começa a colocar os holofotes, os olhares no Espírito Santo, ela não entendeu ainda. O Espírito Santo é Deus, como o Filho é Deus, como o Pai é Deus. Mas a gente tem que entender qual é a função de cada um, sabe? Quando Jesus Cristo veio à Terra, aí tem muitos que não entendem isso, né? E começam, o Pai é maior do que o Filho. Veja só, o Pai é Deus, Jesus Cristo não é e tal. Por quê? Porque quando Jesus Cristo veio se humilhar. Jesus Cristo não veio em busca de exaltação. Ele veio glorificar o Pai. Por isso que Jesus Cristo não trazia louvores para si, mas levava todos louvores para Deus. Aí, bom mestre, bom só tem um, Deus. Eu não sei a hora nem o dia, mas isso ficou reservado para o Pai. Aí são três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Isso assim. Os três com a mesma essência. Isso. É a mesma essência, Isso. Aí tem, os três, um só que subsiste em três pessoas. Mas veja só, mesmo Jesus Cristo sendo Deus igual ao Pai, ele veio na função, na missão de falar do Pai. Alguém poderia dizer isso também, né? A gente está aqui, a gente sabe que existe o Espírito Santo, a gente sabe que o Senhor existe Jesus, mas o Senhor só fala do Pai, o tempo todo falando do Pai. A gente poderia questionar, porque ele chegou ao ponto de dizer assim, o Pai é maior do que eu. Opa, mas como assim? Se o Pai é Deus, e Jesus Cristo é Deus, não pode um ser menor do que o outro. Porque senão, não existe um Deus maior e um Deus menor. Só existe o Deus, todo-poderoso, eterno, infinito. O Deus. Se Jesus é Deus, tem que ser igual. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E por que ele disse que é menor do que o Pai? Porque ele está em carne. Entende? Não, é não só isso. Porque ele tinha uma missão, glorificar o Pai. Não é? Ele esvaziou-se de sua glória, assumiu uma forma humana e tinha essa missão, glorificar o Pai. Então ele não ficava, nem espera do Espírito Santo também isso, que ele fique nos conduzindo a falar dele muito não. Por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo veio para glorificar o Pai, Jesus Cristo enviou o Espírito para o glorificar. Então, por isso que a gente fala o tempo todo de Jesus aqui. Agora, vocês falam do Espírito Santo? Claro, a gente já falou várias vezes, já estudamos sobre a Santíssima Trindade, já falamos diretamente só sobre o Espírito Santo e tudo. Agora que a maior parte do tempo vai ser visto a gente falando de Jesus. E por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a falar de Jesus. Na realidade, a Trindade não tem na Bíblia. Não, É o Deus Trino, não a Trindade. Não, e mesmo assim, o Deus Trino também não tem na Bíblia, não. Mas isso é uma doutrina que a gente observa por inferência, né? A gente vai observando, o Pai é Deus, não tem para onde negar isso. Aí depois observa, o Filho é Deus, aí depois o Espírito Santo é Deus, não tem como negar isso. Então, peraí, então são três, mas são o quê? Um corpo com três cabeças? Não, são três pessoas. E observe como isso fica provado, claro, não é? Por exemplo, no batismo de Jesus Cristo.
o Pai fala do céu, o Espírito Santo estava sobre Jesus, em forma de pomba, e Jesus Cristo estava na terra sendo batizado. Então são 3 pessoas, né? É uma que subsiste em 3 pessoas, como o Senhor está dizendo aí. Como lá em Pentecostes, quando eles estavam esperando o Espírito Santo, veja o poder que os apóstolos tiveram. Estava quase tudo disperso. O Espírito Santo agia em cada um. Não, agia e age ainda, né? A maioria das igrejas pega o Espírito Santo e pega espíritos enganadores, aí embola tudo ali, aí fica tudo atrapalhado. Mas observe que, no caso, do mesmo jeito que o Espírito Santo atuou nele lá, atua em nós aqui. Justamente. Eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar línguas estrangeiras para que os estrangeiros que estivessem lá compreendessem a doutrina, a palavra de Deus. E o que era que eles estavam falando para multidões ali? O que o Espírito Santo estava falando eram as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Então observe que o Espírito Santo atua, como está atuando em nós. Quer a maior prova de que o Espírito Santo atua em nós é porque nós falamos só de Jesus. Não só de Jesus. A gente fala mais de Jesus do que tudo. Por quê? O Espírito Santo tem esse papel. Se a gente chega numa igreja e essa igreja fala o tempo todo do Espírito Santo, não é que ela está fazendo um mal e tudo, mas é que ela é uma igreja infantil. Ela não compreende que a função do Espírito Santo é conduzir a gente a falar de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, o tempo todo. Por quê? Ele foi enviado para glorificar o Filho. Do mesmo jeito que o Filho foi enviado para glorificar o Pai. Por isso que Jesus Cristo disse, o Pai é maior do que eu. Como assim? Ele estava querendo dizer, olha, eu abri mão de tudo que eu sou, de tudo que da minha majestade, eu abri mão da minha majestade. Inclusive ele perdeu até alguns atributos, como não perdeu, perdão. Ele se absteve de alguns atributos, como por exemplo, onisciência, todo conhecimento. Quando ele diz, eu não sei a hora nem o dia, mas espera aí, ele tinha se esvaziado. Agora, quando ele ressuscita, aí ele diz, olha, todo poder me foi dado, no céu e na terra. Mas antes disso, você vê ele só glorificando o Pai. Inclusive, ele até disse, se eu glorifico a mim mesmo, então a minha honra não é verdadeira. O Espírito Santo tem a mesma função que Jesus Cristo teve quando foi enviado, que é a de glorificar o Filho. Aí a prova de que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo é o fato justamente desse, de falarmos de Jesus o tempo todo, porque isso é o que ele faz. É justamente orientador, para nos orientar. Para a gente, como diz, do pecado, da justiça, do juízo, para a gente saber o que é certo e o que é errado. Justamente. Mas ele é que faz isso. E aí quando é para a gente louvar, engrandecer, exaltar, aí ele diz, epa, Jesus, viu? É para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda palavra, todo culto, toda adoração é para Jesus. Não pode para o Espírito Santo? Pode. Não pode para o Pai? Pode, é lógico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Agora que a consciência que nós precisamos ter é que o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Ele vai sair de cena e vai colocar Jesus Cristo na cena. Ele foi enviado para isso. Ou não? Duas passagens bíblicas que é fácil a gente entender isso aí. É muito fácil. Se a gente for para o livro de João, no capítulo 15, versos 26 e 27, a gente vai entender a função do Espírito Santo. E, como o irmão relatou agora há pouco, em Mateus 28, verso 16 a 21, é que Jesus, quando ele falou isso aqui em João, ele disse para os discípulos assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis
porque ele está escolhido desde o princípio. Pronto, esse texto aí resume tudo. Já resume tudo. E quando a gente vai para Mateus 28, 16 ao 21, veja o que é que diz, irmão Carlos. Veja na sua Bíblia. Mas esse daí, 28, do 16 ao 21. Veja o que é que diz. esse texto que mostra que o Espírito Santo testemunhará de Jesus Cristo, já diz tudo. Já diz tudo. Já diz tudo. Olha, qual é o papel dele? É testemunhar Jesus. Se não está se testemunhando de Jesus, se a igreja está testemunhando sempre do Espírito Santo, então essa igreja perdeu a direção do Espírito Santo. Pode ler. Aí, nas 26, Mateus 28, do 16 ao 21. Já está tarde, né? A gente pode dar continuidade sobre isso. A gente pode fazer um estudo específico. Estou falando que o Espírito Santo está procurando glória para ele, não. Não, mas se a igreja falar o tempo todo do Espírito Santo, aí a igreja está invertendo o papel do Espírito Santo. Pronto, é porque o povo, a maioria das igrejas, pega o Espírito Santo e usa para fazer sensacionalismo, isso. E aí esquecem de Cristo para. Eu quero dar uma passagem que eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, eu sentado numa cadeira, uma pessoa atrás de mim. Aí, dando porrada na minha sorte. Eu estava com uma mulher. Sim. Aí eu digo, puxa, é o Espírito Santo. Eu não digo um negócio desse, não. O Espírito Santo está atrapalhando o culto.